Olá, olá, boa noite. Boa Estamos noite, iniciando. Kleber. Boa noite. Coisa. Mais E uma aí, como é que noite. você está? Estou bem, estou bem. Graças a Deus. Sim, muito bom ter vocês aqui nessa noite, né? Então, mais uma terça-feira que nos encontramos e vai ser um programa maravilhoso porque nós vamos fazer um passeio para as terras de Jussara Rocha Curi. Vamos para Isso mesmo. Palmares. Então, mais uma vez, vamos estar falando desse lugar tão bonito, desse lugar que eu conheço. Eu acho que quem ainda não conhece vale a pena passar. Uma cidade bonita. Sabe, Kleber, que uma vez eu inventei de escrever a história daquela cidade. Ficou um livro bonito. Pois é, você tem que um dia falar Um desses dia, livros, né? qualquer dia desses eu falo sobre Eu isso. acho, eu gosto muito da paisagem, né? Assim, como um vale, né? Tem um rio, um vale assim Uhum. bonito, uma paisagem assim inusitada para, né? Sim, Para uma sim, zona nossa, esse zona da mata bonita, esse verde, sim. enfim. E então vamos receber hoje, para nossa alegria, dois conterrâneos de Jussara, né? A Conceição Ramos e o doutor Luciano França. Luciano fazem parte, né, da Academia Palmarense de Literatura. APLA, né? Como a gente costuma, eles costumam chamar, eu também já me acostumei Apple, a Apple, não é? APLE. APLE. E então a Conceição é a presidente atual da APLE e o Luciano é um dos membros fundadores, né? Então eles vão contar para a gente justamente hoje essa história da formação dessa academia, enfim, o desenvolvimento dela. Então vai ser uma oportunidade bacana também. Jussara faz parte da academia e assim falar um pouco do que acho que a minha curiosidade, eu digo já, a pergunta que eu gostaria era justamente o que, como nasce, né? O que motiva, né? Uma academia, né? E me parece um movimento bonito de ver assim, né, numa cidade que preserva a cultura, preserva a literatura escrita. Então, como você costuma dizer, vamos assim conhecer e um pouco aprofundar na escrita, né, na literatura, na escrita, na poesia da Mata Sul de Pernambuco. Então, é uma outra faceta da Mata Sul, né? Lembrando que em outros momentos nós estivemos com o Zé Linaldo, enfim, que falou um pouco da poesia, mas também da música que nasce ali dessa região. Então vai ser um momento bacana. Então, Sara, você quer dizer alguma É, coisa a respeito desse momento? eu gosto muito de puxar brasa para minha sardinha, não é? É, natural. Fazer o quê, não é? Fazer o quê? Se eu nasci na beira do rio Una. É, E como, assim, puxando brasa para minha sardinha, né? Então, eu queria pedir, antes da gente convidar a. Ah, que bom, Priscila está com a gente, um Priscila cheiro, sempre Priscila. conosco. Bacana, bacana. É, Nazaré, Nazaré. Nazaré de Catende, viu? Cidade vizinha a Olha Palmar. só, ali a região. Valmir, coisa boa, que bom que vocês estão aqui. Então, eu queria pedir a Cláudio, antes da gente chamar Luciano e Conceição, Kleber, porque Sim, Eugênia, que veio aqui conversar com a gente sobre o livro sim. dela, por uma bela cidade, né? A Isso, Política isso. para Baixinhos, naquele programa que foi muito lindo também, como todos os outros que a gente faz. Ela está lançando o livro agora no dia 30, no Recife.
E aí eu Sim, queria que sim. Cláudio, né, colocasse para a gente ver o cartaz com o convite dela aí. Lançamento de Uma Bela Cidade, no dia 30, que vai ser na Igreja das Fronteiras, ali onde Dom Helder morava e celebrava todos os dias. Né? Certo. Vai ser no dia 30, no sábado, vai ser às 4 horas da tarde. Todo mundo está convidado para vir assistir esse lançamento, participar com a Eugênia dessa festa de lançamento, que vai ser uma festa muito linda. Ela está muito feliz com o livro está muito bonito, né? Isso. E uma outra notícia que eu queria dar também é que nós anunciamos na semana passada a exposição do Instituto de Belas Artes lá de Palmares, lá na Universidade Católica de Pernambuco. Então tá sendo uma coisa muito bonita a exposição em si, e amanhã vai ter a atividade, amanhã de manhã, o Pintando no Campus. Né? Então, quem está aqui no Recife, que quiser ir lá, prestigiar e ver, né? Vai ser uma coisa muito legal. Pintando no Campus com o Paulo Profeta e o Instituto de Belas Artes do Vale do Una. Isso. E aí nós vamos chamar, né? Vamos chamar para a sala os nossos convidados de hoje, os nossos amigos, o Luciano e a Conceição. Oi, Conceição! Olá, coisa boa! boa noite. Luciano, que bom! Bem-vindos! Olá. Olá, Luciano! Que alegria ter vocês! Então, a gente estava aqui falando um pouco das notícias, né? Notícias dessa família largada que a gente tem, né? Então, o lançamento do livro da Eugênia, depois E aí eu queria até ver com vocês se a gente poderia fazer também um lançamento, ela de Catende, quem sabe se a gente não pode fazer um lançamento aí em Palmares, é um livro infantil, né? É Política para Baixinhos. É muito legal. Muito bem. Então, a gente, como o Kleber falou antes, ele estava provocando. Como foi a sua provocação, Kleber? Diga aí. Eu penso, eu fui atrás, lógico, saber um pouquinho mais sobre a Apple, né? E eu imaginei que fosse já uma academia de muitos anos de academia, né? E quando se fala em academia, parece uma coisa assim, de muitos anos, né? Pensando nessa academia. Mas eu vi que não, que nasce agora há pouco, né? Tem pouco tempo de formada essa academia, e a minha pergunta logo foi, mas o que hoje move, né? De repente, o nascimento dessa academia, o que moveu essa reunião desses poetas hoje. E eu achei muito positivo, porque sempre a gente vem falando que entre as artes, a literatura, né, é sempre muito a leitura, né, não é tão apreciada, ou seja, hoje em dia com a tecnologia ainda talvez menos ainda então reunir, né, esse grupo e fazer nascer, né, os jovens, né, que fazem nascer essa academia, que faz trazer poetas, né, dessas terras, né? E é bonito acompanhando também o trabalho que Jussara fez há pouco tempo, trazendo justamente, caminhando pela cidade de Palmares, lendo, né, poesia, né? Então, justamente essa preparação também para esse momento, mas também para a feira, né, a grande. Então, eu queria, de repente, saber de vocês como foi o nascimento da Apple, né? Como tudo começou.
um pouco dessa história para que a gente possa participar, né? Conhecer mais. Isso. E aí? Primeiro fala a minha presidente, depois o subalterno, né? Ordem. Boa noite a todos. Jussara, Kleber, Luciano França, boa noite a todos que estão acompanhando o nosso programa hoje. E eu desejo cumprimentar, em nome de todos que fazem a Academia Palmarense de Letras, com respeito, amor e harmonia, como rege o nosso lema. E trazer para vocês a minha alegria em estar aqui, compartilhando, né? Aceitar um convite de Jussara, né? É motivo, né? Traz muita alegria para a gente. Então, como membro fundador da Academia Palmarense de Letras, quando o Kleber diz assim, é uma academia nova, né? Nós completamos 9 anos, a Academia Palmarense de Letras. Pode sair do aplicativo. Mas ela tem como base, Kleber, Dr. Luciano França, nosso confrade fundador, ele vai trazer para você uma história que vem de longas datas. Então, ele vai falar com vocês, conosco, sobre o Clube Literário. Então, a Academia Palmarense de Letras, nós temos, né, 9 anos de história, mas nós temos como raízes muito mais, né? Então, confrade Dr. Luciano França, fique à vontade, por gentileza. Eu acho que o Luciano saiu, deve ter dado algum problema, né? Deve ter dado alguma coisa assim. Mas eu me lembro, Conceição, vamos lá, eu me lembro quando eu fui lançar o livro, já faz mais de 10 anos, quando eu fui lançar o livro aí em Palmares, da história de Palmares, né? Que foi lá onde era a antiga Casa da Criança, que hoje é o centro de treinamento, não é assim? Sim. Então, eu me lembro que foi um grupo assim, muito legal para o lançamento do livro. Foi uma festa, na realidade, foi uma festa. Né? Eu gosto de lançamento assim, que eu acho que é um momento de encontro, onde quando a gente encontra os amigos, encontra, né, os parentes, os aderentes, enfim. É uma festa. Então, eu me lembro que um grupo, e nesse grupo estava o Luciano também, que veio me falar desse anseio da retomada do antigo clube literário, né? E a fundação da Academia Palmarense de Letras. Então, isso ficou muito claro na minha cabeça, né? Isso ficou muito claro na minha cabeça. Imediatamente eu disse, Ave Maria, eu quero estar nessa história também. Voltou o Luciano. A minha conexão aqui está um tanto conturbada. Eu peço perdão. Não, já é minha vez? Claro. Sinta-se à vontade. A casa é nossa. Eu cumprimento a todos com boa noite. Cumprimento com respeito, amor e harmonia a nobilíssima presidente da Academia Palmarense de Letras, Conceição Ramos. Eu estendo a cada membro apliano, cada escritor, poeta, filósofo, artista plástico, pintor, cantor, que forma o corpo acadêmico da APLE, o meu gesto de fraternidade solidificado em nossa convivência cultural. Propositalmente, por último, eu quero cumprimentar com o coração retumbante de alegria os queridos amigos Kleber Moreira e Jussara Cori por nos acolherem, né, nesse maravilhoso programa para começo de conversa, a fim de nós compartilharmos, né, nossas vivências culturais no âmbito de nossa amada Academia Palmarense de Letras. Mas já devo começar pela história da Academia? Sim, sim. Isso. Veja, não se pode contar a história da Academia Palmarense de Letras
de uma forma dissociada ou independente do que fora no passado, os dias de 1882 a 1910, o Clube Literário de Palmares. De modo que eu vou sempre dizer que a Academia Palmarense de Letras é uma ressurreição do que fora, naquela época, o Clube Literário de Palmares. E ninguém mais fidedigno para contar a história do Clube Literário de Palmares do que o nosso apliano, escritor palmarense Vilmar Carvalho, que escreveu este livro Letrados e Ufanos, pelas edições Bagaço, em 2011. Então, a Academia Apli vem surgir exatamente como uma ressurreição do clube literário. E a Apli começa a dar sinais de seu nascimento quando Paulo Profeta vai lançar a sua exposição de quadros, A História Inundada, em outubro de 2013, lá na Biblioteca Municipal Fenelon Barreto. E quando eu chego lá no recinto, aí Socorro Duran, ao lado do prefeito à época, João Bezerra, aponta-me o dedo e diz: eis aí mais um que está conosco no projeto. Eu digo: meu Deus, do que se trata? Aí foi quando ela falou que nós iríamos fundar a Academia Palmarense de Letras. Eu fiquei tão feliz naquele momento, dei um abraço em Socorro e no prefeito João Bezerra e disse: que bom que eu não sou o único sonhador. Eu já sonhava com essa congregação dos escritores de Palmares, não nesse sentido de fundar uma academia, mas que nós pudéssemos estar mais familiarizados. Então, a academia vai surgindo a partir daí, quando, nesse lançamento da exposição dos quadros de Paulo Profeta na Biblioteca Municipal, a gente foi, de ouvido a ouvido, incentivando que nós devíamos nos encontrar numa reunião para começar a discutir, a estudar as bases da fundação dessa academia, que, para mim, sempre foi a ressurreição do Clube Literário de Palmares. Que legal, que legal. Eu me lembro, eu estava dizendo quando você tinha saído, eu estava dizendo para a Conceição, né, Conceição? Dizendo que vocês foram lá no lançamento do livro meu da História dos Palmares, né? Sim. Naquela festa linda ali, e vocês me falaram desse sonho, que eu disse: ixi, Maria, eu estou dentro desse negócio aqui. Não é? Mas a academia, ela tem como patrono Ascenso Ferreira. Não é? E aí eu queria que vocês dissessem um pouco quem foi Ascenso, porque, claro, o pessoal de Palmares inteiro sabe quem é Ascenso. Mas quem não é de Palmares não sabe quem foi Ascenso. Né? Então, eu acho que seria muito legal se vocês pudessem dizer um pouco da Ascenso, né? Um pouco dessa figura tão interessante, tão controvertida, divertida e, ao mesmo tempo, extremamente político, que tinha muito forte as questões sociais, que tinha muito forte dentro dele as questões do nosso folclore, da nossa vida do cotidiano. Então, as poesias de Ascenso dá vontade da gente nem parar mais de ler, né? Toda vez que eu penso em Ascenso, eu penso naquela que ele diz: hora de trabalhar, não, como é hora de comer, hora de não sei o que, não sei o que, tudo está na hora de trabalhar, pernas para que ninguém é de ferro. Então, essa irreverência extraordinária, deliciosa, melada no doce da cana, eu acho que
de Ascenso a gente teria tantas coisas para dizer, mas eu vou deixar que vocês falem do patrono da academia. Eu só falo depois da presidente, viu? Por uma questão de respeito à hierarquia. E é assim, não é? Então, vamos lá. Falar sobre Ascenso, Jussara. Falar sobre Ascenso Ferreira é dizer da grandiosidade, né? Você acabou de falar a respeito, você definiu muito bem. E a nossa casa, Kleber, ela também é chamada de Casa Ascenso Ferreira. A Academia Palmarense de Letras é a Casa Ascenso Ferreira. E o nosso confrade, doutor Luciano França, ele é, né, a cadeira número 1 e o patrono é Ascenso Ferreira. Então, ninguém melhor, né, Jussara, do que o nosso confrade Luciano França para definir seu patrono. Isso. Doutor Luciano? Agora sim. Depois da presidente e ela me conferindo o poder de falar, eu falo. Não, olhe, eu sempre quis respeitar a hierarquia da APLE, mas os antecessores não faziam por onde dignificar o formalismo. E filhote do Poder Judiciário, da convivência com juízes, promotores, audiências, júri popular, a gente tem sempre na alma e no coração impregnado um pouco desse formalismo. E na APLE eu sempre quis prezar por isso, de modo que eu até andei falando há um tempo atrás que, ao me dirigir à Conceição, eu não vou falar com a professora Conceição, eu vou falar com a nobilíssima presidente da APLE Conceição. Ao me dirigir a algum colega, eu não vou falar como se nós estivéssemos num banco de praça. Em APLE, eu vou falar ao confrade, ao nobre confrade, para que a gente torne a APLE uma instituição séria, uma instituição respeitável, pela visibilidade que ela está conquistando agora muito mais na gestão da nobilíssima presidente Conceição. Mas eu devo primeiro dizer que ganhei o patronato de Ascenso Ferreira, tendo em vista que, quando montamos uma equipe para estudar as bases, para analisar o formalismo documental da ata de fundação e dos estatutos da APLE, no meio dos 7 componentes daquela equipe, eu era o único palmarense legítimo. Os demais, como Socorro Duran, Marcondes Calazans, Ricardo Guerra, Reginaldo Oliveira, Arantes Gomes, eles não eram e não são palmarenses. E naquele grupo ali, eu era o único palmarense. E eu fiquei muito tímido, muito na minha. Meu Deus, como é que vai ser a escolha desses patronos? E confabulando com Douglas, com quem eu tinha meus momentos de confidência, eu disse para ele: Douglas, eu sou o único palmarense nesse grupo. E estou ansioso para saber quem vai ficar com Ascenso Ferreira. E eu não sei por que fui dizer isso a Douglas. E Douglas, do jeito que articulou, sem eu saber, articulou junto a Socorro Duran e outros, que quem tem que ficar com o patronato de Ascenso Ferreira é Luciano, porque entre vocês todos ele é o único palmarense. E aí não ficaria bem, se nós fôssemos analisar, dar o patronato de Ascenso Ferreira a uma pessoa que não fosse de Palmares. Mas aí eles então me elegeram que eu ficasse com Ascenso Ferreira, e pela contribuição jurídica que eu dei na confecção da ata de fundação e dos estatutos, eles então me conferiram também o título de presidente de honra. Na verdade, eu até seria o presidente fundador, mas houve toda uma história aí de perseguição no meu setor de trabalho,
que não vale a pena comentar agora, de vez que tudo isso está nas páginas do livro da História da Academia. Mas vamos falar de Ascenso Ferreira, já que ele é o meu patrono, e que eu tinha o dever de dar uma palestra em torno da biografia de Ascenso. E nunca me houve essa oportunidade, até porque eu fugia dela, de vez que não me sentia tão preparado para tanto. Porque pesquisar sobre Ascenso, você vai encontrar muito cópia de um de outro. Não existe, a meu sentir, uma biografia fidedigna de Ascenso Ferreira. O que a gente encontra são pequenos fragmentos biográficos de Ascenso e, na essência, sempre uma cópia de um para o outro. Mas o que nós temos de Ascenso é que Palmares vem dar à luz, em 9 de maio de 1895, ao menino Ascenso Carneiro Gonçalves Ferreira, que era filho de um comerciante, Antônio Carneiro, e da professora Maria Luísa Ferreira. Os historiadores dizem que já aos 13 anos, Ascenso Ferreira escreve os seus primeiros sonetos. E em 1911, ele inicia-se na literatura com a publicação do soneto Flor Fenecida, que foi publicado no jornal A Notícia de Palmares. Sim. Em 1919, Ascenso deixa Palmares e se vai para o Recife. Aos 24 anos, ele passa, então, a ser escriturário lá da Secretaria da Fazenda. Dali por diante, ele começa a se reunir com os estudantes da Faculdade de Direito do Recife e, como já era um poeta familiarizado no meio estudantil, ele é convidado para declamar seus versos no palco do Teatro Santa Isabel. Lá nos idos de 1922, o ano da Semana de Arte Moderna, lá do lado do sul, São Paulo, era o período em que o Recife também vivenciava a sua intensidade literária. E aí o poeta palmarense passa a colaborar nos jornais do Diário de Pernambuco e a província. Naquele ambiente recifense, ele vai conhecendo e se tornando amigo de Joaquim Cardoso, Luiz da Câmara Cascudo, Souza Barros, Gouveia de Barros. Ascenso foi próximo, muito próximo, ao poeta Mário de Andrade. E aí ele se liga mais ao movimento modernista, se contrapondo à rivalidade que havia entre os regionalistas e os modernistas. Aí ele se torna mais célebre em sua poesia no modernismo brasileiro. A essência da obra de Ascenso, ela sempre foi centralizada no povo palmarense, na cultura, nas tradições folclóricas e religiosas, na literatura, na atividade canavieira, fruticultural. Então, Ascenso ele se notabiliza pela sua teatralidade declamatória, pois é assim, eu imagino que ele bem sabia criar as imagens dos personagens e ambientes na cabeça dos seus ouvintes, sim, com aquela sua voz bem possante que ele tinha. Catimbó foi o seu primeiro livro publicado em 1927, por incentivo de Manuel Bandeira. No ano seguinte, ele lança esse mesmo livro no Rio de Janeiro e em São Paulo, na segunda edição. Ascenso Ferreira, àquela época, ele é um poeta cujo palco de suas declamações passou a ser o Teatro de Brinquedos, lá em São Paulo, onde ele passa a ficar cada vez mais notabilizado e ele é sempre muito aplaudido. Então, Ascenso era um poeta-ator de sua própria criação. Ali em São Paulo e Rio de Janeiro, ele vai conhecendo e vai se envolvendo em amizade com vários intelectuais e artistas, como Cassiano Ricardo, Anita Mafaldi, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral,
Afonso Arinos e outros. Em 1939, Ascenso lança Cana Caiana. Aí no Rio de Janeiro ele vem conhecer Cândido Portinari, Sérgio Millet, Oswaldo Costa e outras personalidades. Ele se casa com a também palmarense Maria Estela de Barros Gris, que era filha do poeta Fernando Gris. Mas depois ele separa-se dela e, aos seus 50 anos de idade, ele passa a conviver com uma adolescente chamada Maria de Lourdes Medeiros. E é com ela que vem a conceber a sua filha Maria Luísa, em 1948. Ascenso Ferreira, em toda a sua trajetória literária, ele não só compôs poemas, mas também várias canções, entre as quais eu destaco Engenhos de Minha Terra, Maracatu, que ele fez em parceria com Valdemar de Oliveira, Vou Danado pra Catende, Maracatu, na versão de Alceu Valença, Meu Boi Surubim e Onde o Sol Descamba, com o Mestre Capiba. Então, assim, Ascenso Ferreira, até os nossos dias, ele é o maior vulto poético que bem representou e representa a nossa querida Palmares por todo o Brasil. Então, considerando... Eu queria fazer Pois não. Pegando um gancho aí na sua fala, né? E esse Vou Danado pra Catende para quem é mais novo, né? Então, tem uma versão belíssima feita por Maria Bethânia. Maria Bethânia. Ela apresentou no show e depois gravou num CD, e é belíssimo ela, né? E Conceição também me mandou um vídeo dessa poesia. Não sei se a gente passa agora, se a gente passa depois, vocês que me dizem, mas dessa poesia, Vou Danado pra Catende com Vontade de Chegar, né? Isso. E depois também uma outra coisa que eu acho que para nós palmarenses é de suma importância, é que Ascenso para nós, e aí, Luciano, você me diga se eu estou certa, tá? Porque pode ser que na minha cabeça, afinal de contas, eu já estou com muitos cabelos brancos, então pode ser que eu dei um tilt na minha cabeça. Mas quem ressuscitou Ascenso Ferreira para nós foi Jaciva Sabino. A nossa querida... Perdão, eu não entendi. Não entendi. Quem ressuscitou para nós, palmarenses, a poesia de Jaciva Sabino, ou a poesia de Ascenso Ferreira foi Jaciva Sabino. Sim, sim. Não é? Eu tenho o livro, organizado por ela. A nossa grande bibliotecária, grande guardiã dos tesouros palmarenses, né? Ali nessa biblioteca aqui. Onde você está, Conceição? Na biblioteca Fenelon Barreto, né? Então, Sim. Né, tem essa coisa assim muito, 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 muito bonita que Jaciva conseguiu. E conseguiu reapresentar Ascenso para Palmares, para a terra dele. Sim. Né? Eu tenho esse livro de Jaciva Sabino, organizado por ela, que é Eu Voltarei ao Sol da Primavera. Né? Eu tenho esse livro. Que é um poema dele, né? Adeus, eu voltarei ao Sol da Primavera. Sim. Eu voltarei. É belíssimo, né? Então, essa coisa assim, muito... Mas eu só lhe interrompi. Não sei se a gente escuta agora esse vídeo, talvez. É bom. Posso pedir a Cláudia para soltar o vídeo? Vou Danado para Catende com Vontade de Chegar. Cláudio? Deixa eu ver se ele está me escutando. De Ascenso Ferreira, Trem de Alagoas. O sino bate, o condutor apita o apito, solta o trem de ferro, um grito, põe-se logo a caminhar. Vou danado pra Catende, vou danado pra Catende, vou danado pra Catende com vontade de chegar. Mergulham mocambos nos mangues molhados, moleques mulatos vêm vê-lo passar.
Adeus, adeus. Mangueiras, coqueiros, cajueiros em flor, cajueiros com frutos já bons de chupar. Adeus, morena do cabelo cacheado. Vou danado pra Catende, vou danado pra Catende, vou danado pra Catende com vontade de chegar. Mangabas maduras, mamões amarelos que amostram molengos, as mamas macias pra gente mamar. Vou danado pra Catende, vou danado pra Catende, vou danado pra Catende com vontade de chegar. Na boca da mata, furnas incríveis que em coisas terríveis nos fazem pensar. Ali dorme o pai da mata, ali é a casa das caiporas. Vou danado pra Catende, vou danado pra Catende, vou danado pra Catende com vontade de chegar. Meu Deus, já deixamos a praia tão longe. No entanto, avistamos bem perto outro mar. Danou-se, se move, se arqueia, faz onda. Que nada, é um partido já bom de cortar. Vou danado pra Catende, vou danado pra Catende, vou danado pra Catende com vontade de chegar. Cana caiana, cana roxa, cana fita, cada qual a mais bonita, todas boas de chupar. Adeus, morena do cabelo cacheado. Ali dorme o pai da mata, ali é a casa das caiporas. Vou danado pra Catende, vou danado pra Catende, vou danado pra Catende, com vontade de chegar. É muito lindo. Muito bom. E assim, né, Kleber, o ritmo da poesia... Percebe, Kleber, a nossa responsabilidade? Pois é. Bonito ver isso, né? Jussara, respondendo a Kleber, viu? Se me permitem. Sim. Se me permitem, respondendo a Kleber, Kleber começa esse vídeo perguntando o que nos motiva, né? Kleber fala sobre a palavra motivação. Então, esse vídeo, ele traz para a gente justamente essa motivação, Kleber. Todos aí, Jussara fez questão de colocar todos, né? Todos os membros da nossa academia, e a Casa Ascenso Ferreira tem essa responsabilidade. Talvez a palavra responsabilidade seja um tanto pesada, mas é esse amor mesmo, é uma responsabilidade com afeto, com amor, certo? Nós queremos mesmo levar, dar continuidade a tudo que foi, não é, pregado por Ascenso Ferreira e outros patronos, que nós temos o mesmo respeito e a mesma consideração. Então, para cada cadeira da APLE, nós temos um patrono distinto. Então, cada um deles tem um significado enorme para a gente. Então, assim, essa responsabilidade, esse compromisso diante da literatura em Palmares é o que nos move. Respondendo a você, viu, Kleber? Além de ser a primeira mulher presidente da Academia Palmarense de Letras, que eu digo sempre, quem conhece sabe, que Deus, ele escolhe. E eu tenho todo um histórico voltado a letras, todo um amor. Eu sou filha de professora de língua portuguesa e foi a primeira, né? A primeira incentivadora à questão da leitura. Então, foi um presente. Eu digo que ser a primeira mulher presidente da Academia Palmarense de Letras é um presente de Deus para mim. Então, quem conhece Conceição Ramos sabe do meu zelo, do meu afeto às letras, e eu desejo dar continuidade a tudo que foi, não é? Tudo que foi de empenho dos nossos patrões. Então, é isso. Essa importância, Kleber, é o que nos motiva, é o que nos move. Eu acho fantástico ver isso, porque realmente é guardar, né? É preservar, é trazer essa memória que é, né, histórica e é presente, porque se mantém vivo, né? Os patronos estão vivos, vocês ocupam essas cadeiras, mas revivem neles, os têm como patrono, né? Então, ao mesmo tempo que tem a novidade, que vocês produzem coisas novas, vocês trazem uma nova
poesia, talvez uma nova literatura, mas tem sempre essa raiz que vocês colocam também. Não estou aqui, né, do nada. Eu ocupo esse espaço que já foi ocupado por um patrono que fez a história, e é uma continuação da história sem perder de vista a raiz. Então, isso é muito bacana. É isso que eu digo que hoje é difícil pensar nisso, né? Isso me encanta ver, porque eu não sei, a minha impressão vendo outras, como eu disse, outras, vendo quase que, né, são pessoas que já viveram uma vida enorme, fizeram uma caminhada longa, que estão ali nas academias, talvez assim, né, uma passagem depois de pessoas maduras que passam para pessoas maduras, mas vocês são pessoas jovens que acolhem outros, que dão esse... Isso é muito bacana. Acho que isso faz também para os jovens que veem, para essa desejo, né, de buscar, né, a poesia, sim, buscar a literatura, buscar a arte, né, porque não é só a literatura, né, mas todas as artes, né, estão aí representadas também. Fiquei muito contente de saber que também Zé Linaldo, que eu conheço já de outros momentos, que está lá também, foi um desses fundadores, né, que pensou e também, né, por que não? Uma coisa que, pegando o gancho na sua fala, Kleber, uma coisa que é muito, muito legal lá em Palmares, né, que vieram também de outros movimentos literários, inclusive um deles que fez nascer a Bagaço. É uma interação, e aí Conceição pode dizer para a gente com muita propriedade, a academia, ela não é fechada nela mesma, né? Ela tem uma relação assim muito próxima com as escolas, com o Departamento de Educação do Estado, que eu não sei como é agora que se chama, não sei, na minha época era GERE, não sei agora como é, que era Gerência Regional de Ensino, né? Então, assim, os acadêmicos... E aí Conceição pode dizer muito dessa experiência, com a comunidade escolar e também com a comunidade, as pessoas lá de Palmares, que não é uma coisa fechada, né, Conceição? Não. É um dos privilégios, eu vou colocar como privilégio nosso, né, quanto acadêmicos, essas oportunidades, né? Nós nos apresentamos, vamos dizer assim, em outras instituições. Além de acadêmica, também sou educadora, e nós também temos outros membros que também são educadores, estão diretamente relacionados aos estudantes, aos jovens, aos adultos, aos idosos, nas escolas e em outras instituições, e nós levamos, né, um pedacinho da nossa academia, né? Nós estamos diretamente relacionados a isso, né, e compartilhar com eles quem somos, né, quem é a Academia Palmarense de Letras, a apresentação dos nossos patronos, né, dizer o que cada um deles construiu de legado, né, a história de Palmares. Antes, Jussara falava sobre a história de Palmares, um livro belíssimo que foi escrito por ela, e eu conheci, particularmente falando aqui, viu, Jussara, eu conheci você através do seu livro. Antes de conhecer a pessoa de Jussara, verdade, estou confessando aqui, antes de conhecer Jussara pessoalmente, eu trabalhei em salas de aula de EJA, eu até já compartilhei isso com você antes, eu conheci a acadêmica Jussara Rocha Cori através de seus livros, porque eu trabalho com salas de EJA e os nossos estudantes, os nossos palmarenses, vou dizer assim, eles admiram a Academia Palmarense de Letras através dos livros, através de nossa literatura, através de nossa, como o Kleber disse, toda a arte, né? A nossa música, as nossas artes plásticas. Então, antes de conhecer o acadêmico, antes de chegar à academia, os nossos palmarenses conhecem, não é, o acadêmico através de suas obras. Então, isso é muito importante. Então, temos foto, eu acredito que Jussara, em outro programa, vai mostrar,
Eu enviei para ela fotos dos meus estudantes encantados com os textos, porque Jussara tem esse dom, viu? Permita-me, não é missa de corpo presente, mas você tem esse dom de tornar leve, não é? Ela traz a vida como tanto quanto Ascenso, né, retratava Palmares em seus poemas. Os textos de Jussara, você se identifica. Então, os nossos estudantes, eles se identificam, né, com os textos dos acadêmicos palmarenses. Então, isso é muito próximo, né? Constrói-se um vínculo muito forte quando eu estou lendo um texto que foi escrito por alguém da minha terra, né? Alguém meu, alguém que conhece o meu chão, alguém que respira o meu ar, alguém que bebe a água do meu rio, né? Do meu rio Una, do meu rio Pirangi. Então, é isso. Então, quem cresce, né, respirando o ar da terra dos poetas, tem essa, vamos dizer, essa afinidade. Então, é muito bom, Kleber, quando você traz para a gente essa questão, né, da motivação, porque nós somos realmente a terra dos poetas, nós não queremos perder esse título por nada, tá certo? Então, nós somos, Palmares é a terra dos poetas e nós zelamos por isso. Em todas as instituições, né? O acadêmico chega até a instituição dizendo: eu sou da Academia Palmarense de Letras, moro em Palmares, terra dos poetas. E nós temos vínculo com muitas outras instituições. Nós temos academias aqui, Academia de Letras de Caruaru, nós temos vínculo com a Academia de Escada, né? Academia de Letras de Escada, nós temos a Academia de Letras de Porto Calvo, da cidade de Porto Calvo, que é uma das mais novas, recém-inauguradas, né? Recém-fundadas. Então, assim, nós temos vínculo com também outras academias até da capital, né, Jussara? A UBE também, a União Brasileira de Escritores, nós temos amigos, né? Eu posso citar o nosso amigo escritor Melquíades Montenegro, que está sempre aqui conosco. Nós temos a Academia Recifense de Letras, certo? Nós temos um confrades que nós temos muita afinidade, porque ele está sempre nos fortalecendo em relação ao que é o confrade Marcos Carneiro Chepa. Inclusive, ele é catendense, mora em Recife, mas ele não perde o vínculo conosco. E a aproximação com outras academias é constante. Sim. A Academia Palmarense de Letras cada vez mais se fortalece. E eu acho muito legal essa troca de experiência, de saberes, né? E aí, e depois, assim, tem uma produção muito rica dos acadêmicos lá em Palmares, né? Como você falou, Conceição, o povo de Palmares conhece os acadêmicos via as suas obras, né? Mais do que quando vai conhecer pessoalmente, já é um segundo momento, uma segunda coisa, mas tem muito disso. Mas existe uma produção, uma efervescência muito grande, né, disso. E eu acho que a academia ela tem puxado muito esse movimento cultural, tem puxado muito as outras expressões de arte, né? Por exemplo, a parceria que a academia faz com o Instituto de Belas Artes do Vale do Una, que é coordenado pelo Paulo Profeta, que é acadêmico também, né? Ou então com a música, com o Zé Riff, com toda. Então, existe eu não sei explicar, mas Palmares tem um diferencial nesse sentido, porque nunca deixou de ter esses momentos, digamos assim, né? Esses momentos. A própria preservação do Teatro Apolo foi um movimento feito pelos artistas e pelos escritores de Palmares. Né? Se conseguiu preservar o Apolo por conta desse movimento, né? Porque já estava tudo certo para a família nossa vender para um desses supermercados da vida. Que aí foi uma comédia, né? Até se conseguir convencer o seu Luiz Portela da importância. E hoje o teatro é o auditório da Fundação Hermínio Povo. Então, existe... Sim. Que você traz isso que hoje em dia a sociedade é isso como
descarte, né, da passagem. Passa. Né? Então, hoje não tem. A história é pouco. Né? Se consegue preservar a história, é muito pouco. Você vê bairros que estão, né, se desfazem para que se construa outras coisas. Então, belas casas, casarias antigos vão para o chão para que venha fora a modernidade, o novo, e se esquece, né, se abandona, né, ou se abandona um pouco a história. Então é bacana isso, ver preservar a história, preservar a memória, né, e ser assim orgulhoso, né, de manter isso. E dessa preservação, eu acho que Conceição pode dizer alguma coisa a gente. Eu não sei nem se eu podia estar anunciando, mas eu vou anunciar, tá, Conceição? Se eu não puder, você dizer, cale-se para sempre. Aí eu tome calo. Jamais. Está se organizando um livro, a academia está organizando um livro com uma biografia, uma pequena biografia de cada um dos patronos das várias cadeiras que compõem, né, Conceição? Você pode dizer alguma coisa a respeito disso, né? Sim, esse trabalho é um trabalho minucioso, né? Porque nós temos 40 cadeiras, então isso reflete em 40 patronos, 40 nomes, né? E nós estamos sempre em busca. Fizemos, né, 9 anos, e a intenção, o desejo da Academia Palmarense de Letras é que no próximo ano, no aniversário de 10 anos, um dos momentos seja a publicação do livro dos patronos. Então, nós estamos nesse trabalho, né, minucioso, detalhista, entrando em contato com as famílias, porque muitos dos nossos, né, as famílias, elas moram, né, elas residem na capital. Então, nós estamos nos ajudando para encontrar a família para que possa autorizar que o patrono esteja sendo apresentado no livro. Então, a intenção da Academia Palmarense de Letras é que no próximo ano seja publicado, né, como um dos momentos, nos 10 anos, o livro dos nossos patronos. Esse é um momento belíssimo e, desde já estão convidados. E aí você preserva a história, não é? Você preserva a história. Porque você conta, registra a história desse povo que foi tão importante, né? Eu me lembro, a minha patronesse, por exemplo, a patronesse da cadeira que eu ocupo é Elita Ferreira. A Elita foi uma das grandes... como é que eu digo? Uma das grandes criadoras, digamos assim, da bagaço, né? Que depois se tornou, passou um tempo que era a referência de editora do Nordeste, inclusive, não só de Pernambuco, mas do Nordeste. Né? E Elita tem uma história muito interessante a se contar, né? Depois ela se especializou em literatura infantil, era uma escritora de literatura infantil de mão cheia. Eu me lembro de um livro de Elita que eu nunca esqueci, para mim é o melhor livro dela. É O Valente Galo Zé. É um galo de briga que se danou e disse: eu não quero mais ser de briga. Muito bem. E aí faz uma revolução na rinha, e faz uma revolução com o dono, e... Mas, para dizer, você usa o lúdico para construir uma cultura de paz. Né? Dizer, eu não quero mais a briga não é mais comigo. Né? Então, esses tesouros que se tem e que a gente precisa realmente colocar na vitrine, né? E por falar nesses tesouros, a gente está chegando, ver como passa ligeiro o tempo. A APE está lançando a 3ª antologia, não é? Agora, não sei se vocês podem falar alguma coisa sobre isso, que vai ser lançado agora, em outubro, na Bienal do Livro, aqui no Recife. Né? Não sei se vocês podem dizer alguma coisa sobre isso. Sintam-se à vontade. A nossa 3ª antologia contempla 18 dos nossos acadêmicos e é um trabalho belíssimo. Desde já agradecendo, né, ao nosso confrade Adriano Salles,
que ele quem realmente está muito empenhado na organização dessa obra, e nós vamos lançar no dia 9 de outubro, agora, na 14ª Bienal Internacional do Livro, em Recife. Então, nós já estamos nos preparando, nos organizando, e desejamos, né, Jussara, transmitir esse calor poético palmarense a todos. Kleber, desde já, convidadíssimo, e todos que nos assistem agora estejam muito à vontade de participar, visitar a nossa plataforma e receber o nosso abraço. É único, viu, o nosso abraço palmarense. Não existe em lugar nenhum do planeta. É único porque tem duas coisas, viu, Kleber? Tem a doçura do melaço e tem a resistência de Zumbi dos Palmares. Então, meu amigo, não brinque não. Não brinque não, eu sei. Não brinque não. Isso, a gente quer agradecer a vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Claro. Eu não sei o que é que está acontecendo, mas o meu microfone está sendo desativado pelo anfitrião. E quando isso acontece, aí parece que eu saio do ar, compreendeu? Ah, tá. Oi. Agora congelou. Não. Não. Agora acho que... Oi. Oi. Luciano? Não, agora estou ouvindo vocês. Pronto. Sai. Acho que a conexão não está boa. Eu acho que não tem nada com o microfone, não. Porque assim, é automático. Quando a gente está falando, o microfone da outra pessoa automaticamente fica mudo para não ter a interferência. Né? Aí estamos no finalzinho, né, Jussara? Não é uma coisa automática do programa. Uma coisa automática. Sim. Se eu estou falando, aí o seu microfone... Quando você começa a falar, aí abre, naturalmente. Né? Sim. Então, Conceição, muito obrigada. Antes de fechar o programa, eu queria mostrar as fotos que você falou, lá dos seus alunos. Que bom. Vamos ver se Cláudio consegue. Consegue, Cláudio, colocar as fotos? Eu agradeço, viu, Jussara? Em nome de todos que fazem a Academia Palmarense de Letras. Receba nosso abraço. Olha aí, minha estudante belíssima, turma da EJA. Olha o livro de Jussara Rocha Coria em mãos. A História de Palmares. Então, este é um dos belos trabalhos, viu, da nossa academia. E ele vai para a escola, eles vão para a escola. Olha o brilho dos olhos dos nossos palmarenses. Olha, lendo a história e se identificando com ela. Isso é tudo para a gente, viu? Só agradecer. Olha aí o livro. É isso mesmo. Avante. Sigamos em triunfo a Academia Palmarense de Letras. Essa foi as fotos que você mandou para a gente, né? Sim. Agora, eu queria dizer da minha responsabilidade, que parece que é maior do que a de todo mundo, porque eu nasci no 9 de maio, no dia que nasceu a ciência e no dia que foi... É brincando, não. Essa é palmarense e tinha que ser poeta e escritora como é. Mas eu acho que o amor a Palmares quem me ensinou foi papai e mamãe, porque embora eles não fossem naturais de Palmares, a mãe era de Bonito, e a gente dizia que para brincar com ela, que quem nasceu em Bonito era bonitinha. Aí ela ficava danada com a gente, não, é bonitinha! E a gente ficava brincando. E papai de Garanhuns. Na realidade, ele nasceu além do Pará, mas criou-se em Garanhuns. Ô Jussara, qual a origem do nome Couri? É sírio-libanesa. É sírio-libanesa. Outro dia a gente brincando entre nós, disse, vamos lá para ver se a gente tem herdeiros de algum poço de petróleo de lá, não é? Olha. Mas depois a gente descobriu que lá é como Silva aqui entre a gente. Então a gente não ia encontrar poço de petróleo nenhum. Enfim.
Meu povo, muito obrigada pelo convite, ou por ter aceito o convite, obrigada por estarem aqui conosco. Obrigada também a todos os acadêmicos, todos os membros da academia, todas as acadêmicas, pessoas que eu tenho um profundo respeito e um carinho muito grande por cada um, por cada uma. E o espaço da gente está aqui aberto. A gente faz um programa quinzenal e está aberto aqui para quando vocês quiserem voltar. Exato, exato. Esse mês a gente fez o Sextou Poético com os poetas de Palmares, poetas e poetisas. Agora, sexta-feira, o Sextou de sexta-feira é com a poesia de Conceição Ramos, a nossa presidenta, e de Ruth. Então, vamos espalhar as poesias. No mês de outubro, a gente vai fazer sobre os poetas e poetisas do Recife, o Sextou. E o Sextou de novembro é a poesia negra. Que bom. E aí a gente vai fazendo essas brincadeiras, né? Depois também eu queria convidar para os 2 próximos programas de outubro, já vou anunciar o tema, porque aí vocês também se programam. Na primeira quarta-feira de outubro, a gente vai conversar sobre Outubro Rosa, numa outra perspectiva. A experiência de 2 mulheres lindas que tiveram câncer de mama e que enfrentaram assim de uma forma fabulosa. Elas disseram a nós, a mim e a Cleve, que existem 3 pilares que fazem com que nós enfrentemos os nossos perrengues na vida. É a fé, primeira coisa, a fé no sagrado, seja de que religião nós formos, não importa, mas é a fé. É o primeiro pilar, o primeiro sustentáculo, do enfrentamento dessa. Depois, a questão da família, a família natural e a família alargada, que são os amigos, que são aqueles que nos ajudam a enfrentar os perrengues da vida. E o terceiro, no caso da saúde especificamente, é a não negação da ciência. Compreender a ciência e deixar-se tratar pela ciência. Então, vai ser um programa muito especial, que a gente também está preparando com muito carinho, como preparamos esse, como preparamos todos os outros. Então, são 2 mulheres assim, lindas, extraordinárias, que vêm contar para a gente essa história. Então, o título do programa vai ser E Viva a Vida. Oh, Sandra, tudo bom? É esse o programa, não é uma coisa de coitadinho, mas assim, com toda essa beleza, essa força, essa garra de pensar e de dizer. E o segundo programa de outubro, que é no dia 18, vai ser sobre a adoção, porque estamos perto do dia, um pouquinho perto, logo depois do Dia da Criança, e nós vamos conversar sobre a adoção. Então, duas experiências assim, muito lindas sobre a adoção. Muito bom. E também vamos falar sobre o GEAD, que é o Grupo de Estudos e Apoio à Adoção do Recife. E aí nós temos assim, 2 programas muito legais em outubro, que a gente espera contar com a participação de todos vocês. E acho que é isso, né, Kleber? E exato. A gente vai se encontrar no lançamento da antologia na Bienal do Livro. A gente se encontra também no dia 30, no lançamento do livro aqui no Recife, no lançamento do livro de Eugênia Cavalcante, Uma Bela Cidade, ou seja, Política para Baixinhos. Isso aí, não é? Isso. E amanhã eu vou estar no Pintando no Campus, lá na Universidade Católica, para dar um abraço no Paulo Profeta. E assim a gente vai... movimentando, né? Eu vejo que Palmares é a terra do movimento, né? Da água. Acho que é isso. Por isso que eu não paro, né, Cleber? Coitado do rio que movimenta, porque são muitos movimentos que nascem em Palmares e os movimentos não... E eu vejo, conhecendo mais vocês aqui, conhecendo já a Jussara de um tempo,
Eu brinco e vejo sempre que realmente tem muito disso da terra, da vida, né, do local. E fiquei muito contente de conhecê-los, né? Agradeço mais uma vez a presença e agradeço justamente essa... Deixou no coração, para mim, particularmente, a proximidade, né? A gente se aproxima mais de uma terra que não é nossa, mas a gente se... Por que não pode ser minha, né? Me sinto também um pouco Palmares. mais palmarense, né? E ver essa beleza da memória, de cultivar a memória, de guardar a memória, preservar e fazer com que ela cresça sempre mais, né? Para o futuro, para as futuras gerações, né? Não seja uma coisa esquecida, uma coisa de quem está perdendo a memória. Não, é para ganhar mais memória, para fazer mais vida, mais bela cidade, né? Isso é muito bacana. Feliz com isso. Não sei se vocês gostariam de dizer mais alguma coisa, sintam-se à vontade, a fala é de vocês. Fale primeiro a presidente. Kleber toca em algo que eu gostaria de deixar como pedido, e eu tenho certeza, Jussara, que esse meu pedido é sentimento de todo palmarense, né? Para não deixar essa memória, Kleber, ficar para trás, né? Esquecida. Nós temos hoje uma grande conquista que muito nos alegra, que é a Orla dos Poetas dos Palmares. Então, é a primeira grande conquista nossa e nós desejamos, né? Eu vou deixar aqui como pedido, nós desejamos, quanto à Academia Palmarense de Letras, que todas as nossas ruas, né? Nossas avenidas, nossas praças, nossas paradas de ônibus, nós tenhamos, né, esse ar poético, porque se nós somos, né, a terra de cultura e de grandeza, nós somos a terra dos poetas. Então, nós queremos, é uma solicitação nossa, quanto palmarenses que somos, nós queremos respirar essa poesia, né, que Jussara coloca para a gente, viva a vida. Então, a vida do palmarense é respirar poesia. Então, nada melhor, né? Nós temos agora a Orla dos Poetas e nós já temos esse brilho nos olhos quando nós observamos citações, fragmentos, né? Textos poéticos dos nossos. Então, é isso que nós desejamos. E multiplique-se em todas as ruas, avenidas, praças, paradas de ônibus, onde existir, né? Eu vou repetir, só para finalizar, viu, Jussara? Eu vou repetir um mote que foi colocado para a gente na academia e nos faz refletir. Janilson Salles é um dos nossos confrades, ele diz assim, que nem todo poeta é palmarense, mas todo palmarense é poeta. Então, nós temos essa força e nós queremos continuar. Essa continuidade poética é nossa, então, nós não queremos perder por nada. Muito obrigada mesmo por essa oportunidade, por deixar registrado aqui nossos sentimentos. Esse momento é singular, mas também é eterno, porque fica guardado. Então, todo mundo que tiver a oportunidade de ouvir, de assistir, eu tenho certeza que vai sentir o que nós estamos sentindo agora. Muito obrigada, Jussara, pelo convite. Muito obrigada, doutor Luciano, por ter aceito compartilhar comigo esse momento singular. Kleber, Marcos, Cláudio, que está nos bastidores, mas também um significado grandioso para a gente nesse momento. Deus continue nos conduzindo em triunfo, diante da vontade dele. Amém. Eu quero agradecer de coração, extasiado, essa acolhida de Kleber, de Cláudio, de Jussara, nesse programa maravilhoso, para começo de conversa. Gosto muito desse título. E dizer que a Academia Palmarense de Letras, no ano que vem, ela vai comemorar o seu primeiro decênio, 10 anos.
E era uma instituição que não, até entre nós, acadêmicos, havia quem não acreditasse que chegássemos a tanto. E eu já me flagro sonhando com uma belíssima solenidade comemorativa desses 10 anos da APA. Assim como foi aquela solenidade lá no Teatro Cine Apolo, que é o nosso templo sagrado de cultura palmarense, eu já visualizo nos meus sonhos o nosso corpo acadêmico integralmente completo, com o seu fardão, para que a gente possa reviver aquele momento glorioso que foi para nós no 9 de maio de 2015, quando nós estávamos ali comemorando o aniversário de Ascenso Ferreira, o aniversário de Jussara Curi, entendeu? E foi um momento espetacular que a gente precisa reviver para mostrar a Palmares, e principalmente aqueles que não acreditavam que a APLE resistiria, que nós estamos vivos e cada vez mais efervescentes em nossas aspirações, em nossos anseios, em nossa produtividade literária. A nossa academia caminha para os 10 anos da sua fundação. Eu estou muito confiante pela gestão séria, responsável da nossa nobilíssima presidente Conceição Ramos. Foi uma ótima e rica aquisição da APLE tê-la como primeira mulher presidente da APLE e com essa postura de professora, essa competência, esse zelo, essa virtude de mulher que ela tem, compreendeu? Isso está dando para nós mais respeitabilidade, mais seriedade à APLE. A nobilíssima presidente tem e terá sempre o meu apoio. Serei sempre o primeiro soldado a estar na linha de frente, defender os interesses da APLE na gestão dela, porque acredito nisso, que nós vamos dali para frente muito mais e deixar para a posteridade uma grande riqueza cultural. Não é fácil concorrer com a literatura, com as redes sociais hoje, mas assim como o rádio vem resistindo a todos os meios de comunicação, nós vamos resistir com a APLE, ainda que o livro é a melhor opção para o engrandecimento da alma humana pela cultura. Então, eu agradeço essa oportunidade que o programa Para Começo de Conversa nos dá, nos acolhendo, para a gente compartilhar nossas vivências, nossa fraternidade cultural. E eu gostaria, se ainda houver oportunidade, de terminar com poesia, já que nós somos a terra dos poetas. Mas, primeiro a presidente e depois o subalterno. Eu escolhi uma poesia em homenagem a alguém muito especial para todos nós. Diz assim, está na segunda antologia da APLE. Pôr do sol. Quando vi esse pôr do sol, quis tomá-lo em minhas mãos, nem tirar, nem pôr nada além, e sair correndo pelo mundo, até encontrar seu coração e colocá-lo ali, bem ao centro, para, através de seus raios, mais suaves ou mais fortes, levar a luz para todo o seu ser, até atingir a alma e, finalmente, ver seu sorriso explodindo para a vida. Jussara Rocha Curi. De coração. Olha aí que maravilha. Imagine o repertório que ela tem na obra Intimamente Tua. Então,
declamo uma poesia que eu gosto muito e que me identifica com a minha legitimidade palmarense. A minha Palmare. Nesta terra de cultura e de grandeza, belo é sempre belo a cada dia. Sonho é mais encanto e magia, onde a vida tem mais vigor e leveza. Me sinto só poeta, sou alteza, sou palmarense, alma, sangue e raça. Palmares, tua formosura irradia, aqui tudo é verso, é poesia, tem sempre um poeta em cada praça. O açúcar dos teus verdoengos canaviais seduz muito mais que adocica. Quem de outras plagas vem, aqui fica. Quem bebe de tua água quer mais. Quem se vê desesperado encontra paz. Ao banhar-se em teus rios, Una e Pirangi, rejuvenesces quanto mais o tempo passa. E apenas tu, Palmares, tens em cada praça um poeta declamando versos para ti. Serás sempre decantada em lindas canções, porque deste à luz muitos bons cantores. E graças à pena dos teus escritores, tua história marcará nossas recordações. Teus pintores nos dão novas emoções, com as belas paisagens do teu universo. Aqui o bem prevalece se o mal ameaça. É comum avistar-se em qualquer praça uma mulher declamando um verso. Muito obrigado. Que alegria, que alegria. Obrigada, obrigada mesmo a vocês, meus queridos. Vocês são pessoas que eu amo de coração. Um cheiro, que Deus continue abençoando todos nós e fazendo de nós pessoas felizes, porque nascemos para ser felizes. O resto a rede decanta. Decanta. Tchau. Obrigado. Tchau, obrigada, tchau. Tudo de bom. Tchau. Obrigado a vocês.